Eu sempre achei que o Pilates era algo da área da fisioterapia. Exato. É também? Éramos dois. Também. Éramos dois. Você também achava Não, isso? eu descobri que o negócio era um pouco diferente e tal, a hora que eu fui montar Na a pauta pauta do programa de hoje. Na verdade, ainda tem não é uma briga, mas é um cabo de conceito. guerra aí. Porque assim, hoje, o Pilates, ele é recomendado para as profissões de educação física e fisioterapia. Porque o que é o Pilates? É um exercício. Ele Sim. é criado pelo Joseph como um exercício. Ele não é um tratamento, ele é uma prevenção. Então, Tá. né, o Pilates é uma prevenção. Então ele vem com esse método e os conselhos, tanto o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, como o CREFITO, eles colocam como prioridade as duas profissões para poder atuar na área do Pilates. Entendi. Então as duas são habilitadas. Exato, mas não existe, eu tô falando isso, mas eu vou conferir. Mas até então eu não tenho informação que o Pilates é credenciado pelo CREF ou pelo CREFITO. Como exclusivo. Não tem isso ainda. E por isso que eu falo que existe talvez um pouco dessa queda de braço aí, desse cabo de guerra. Mas o que a gente sabe é que toda a indicação é para essas duas áreas. Existem terapeutas ocupacionais que trabalham com isso, médicos que trabalham talvez com isso também. Quando eu fiz o curso para instrução, a gente ficou sabendo que até farmacêutico chegou a fazer o curso. Pessoas da área de especializar saúde nisso. acabam tendo um pouco desse facilidade para entender o Sim, método. sem dúvida. Né? Mas é recomendável que você tenha Pra pelo menos ou a educação educação física ou a fisioterapia para atuar de uma maneira um pouco mais consciente e mais... Então, mas você falou uma coisa interessante. Ele não é apesar de corrigir, ele não é um tratamento, né? Ele Não é um uma tratamento, prevenção. é uma prevenção. Quem trata é o físio. Né? Quem Aí sim, né? previne com o exercício, educador. normalmente é o educador físico. Né? Então tem o Pilates transita por essas duas áreas de maneira muito tranquila, pelo jeito que o método é aplicado. Essa técnica, como falei lá no começo do programa, né? Ela foi desenvolvida por Joseph Pilates. Então a técnica leva o nome do Joseph. Mas por quê? Quem que era esse cara? O porquê que ele inventou essa técnica que tá aí desde 1900 e Guaraná com rolha. Isso. Né? E, tipo, eu achei fantástico, né? Pilates. Fui montar a O pauta, nome é é o bonito, nome né? do cara. Exatamente. O Pilates, o Joseph Pilates, que é o cara que O criador criou, né? Que do pensou método. nesse método. Ele é um cara que vem ali do final de 1800 ali, né? Começo de 1900. Acho que, eu não vou lembrar das datas corretamente, mas se eu não me engano ele é nascido em 1880, o Joseph, né? E pelo que se fala na história dele, ele é um cara que vem diagnosticado com alguns problemas de saúde. Desde muito novinho, já diagnosticado com alguns problemas de saúde. Então, ele usa esses problemas ou esses acometimentos como uma inspiração para ele começar a se cuidar, né? E ele começa a criar essa metodologia dele a partir desses problemas dele. Então ele era instrutor de algumas artes ali marciais, se eu não me engano, e de atividade física. Ele se torna. Depois ele vai para a Segunda Guerra Mundial, né, como um cara a ajudar os mutilados de guerra, o pessoal que não conseguia andar mais, ou que não tinha autonomia para se locomover. Aí começa toda a história de fato. Né? Eu não sei se a gente tem a oportunidade de fazer isso, mas para quem nunca viu um estúdio de Pilates, se você observar os aparelhos, principalmente, que são usados dentro dos estúdios de Pilates, é muito simples você observar ali algo que pareça com uma cadeira de roda, outros dois equipamentos que são camas, que ele vai colocando molas nessas camas para poder fazer com que as pessoas que não têm locomoção, não conseguem ficar em pé, façam exercícios deitados. Então, Para braço, para perna. Por isso que tem todo aquele paramento. Eu conheço o seu estúdio. Sim. É um paramento, parece cama, realmente. São camas de suportes. Fato. Exatamente. E um dos aparelhos que chama chair, que é a cadeira, né? É uma cadeira de roda. Só não tem a roda.
Logicamente, na época ele fazia toda a adaptação dessa estrutura. Para a situação, né? Exato. Pra condição. Hoje já são fabricados os aparelhos com leves modificações, não são modificações assim gigantescas do que foi criado. Ainda se mantém Da muito esse originalidade. padrão dessa adaptação. Então, tudo muito característico. Você entra, você já consegue reconhecer.